Então, vamos agora já iniciar a parte de fundamentos de aerodinâmica. Tá? A principal força que nos interessa, tá, é a força de sustentação. Então, ela é a maior qualidade do avião, tá? E é uma força para vencer o peso, né, do avião e às vezes mais a carga que vai nele, tá? Mantendo ele em voo. Tá? Essa força de sustentação é uma força direcionada para cima. Tá? Essa força de sustentação ela pode ser calculada pela terceira lei de Newton, tá? Que é a questão de ação e reação, princípio de Bernoulli, tá? Pode ser calculado utilizando a teoria de circulação sobre o perfil, isso aí tem geralmente em mecânica dos fluidos, ou ainda pode ser calculado a diferença de pressão entre o intradorso e o extradorso. Tá? Bom, o intradorso é essa parte inferior aqui do perfil. Consequentemente, o extradorso é a parte superior do perfil. Tá? O que acontece no escoamento? Tá? Nós vamos ter o escoamento aqui com uma determinada velocidade, e aí esse escoamento ele é obrigado a contornar o perfil por cima e por baixo, tá? E depois, bem lá na frente, ele volta ao que ele era antes. Tá? Então existe uma região em torno do perfil que ocorre uma perturbação. Tá? Isso vai gerar, né, por exemplo, num ponto aqui, por exemplo, né, em cada ponto aqui do perfil, uma pressão diferente. Então vai haver um gradiente de pressão. Tá? Então do lado de baixo o caminho é menor, e do lado de cima, esse caminho do lado de cima, ele é maior. Tá? A própria construção do perfil é feita assim para quê? Para que haja uma força de sustentação voltada para cima. Então, se o caminho aqui é menor, vai haver uma pressão estática maior, consequentemente uma velocidade menor. Tá? Do lado de cima, onde o caminho é maior, tá? O elemento de fluido tem que percorrer mais rapidamente para chegar no mesmo ponto que o outro aqui. Tá? Então, os dois vão percorrer esse perfil, tá? Um mais lentamente, o outro mais rapidamente. Então, do lado de cima vai ter uma velocidade maior e uma pressão estática menor. Tá? E aí, essa diferença de pressão, tá, vai gerar uma diferença de pressão, uma resultante para cima. E a diferença de pressão vezes a área da asa, tá, é o que vai dar a força de sustentação. Tá? Então, a força de sustentação é a área da asa vezes esse gradiente de pressão, vezes essa diferença de pressão. Depois nós vamos ver que existem alguns detalhes aí que né, a gente vai mudar um pouco a fórmula da força de sustentação, mas é baseada neste princípio, tudo bem? Um detalhe, tá? Se o perfil fosse simétrico, tá? Igual, por exemplo, uma placa plana, tá? Aí não existe diferença de pressão, tá? Entre um lado e o outro. Na placa plana só vai existir se a gente fizer a inclinação da placa, né? Seja a inclinação para cima ou para baixo. Se a gente inclinar ela para cima, né, essa placa vai subir. Se a gente inclinar essa placa para baixo, né, a placa vai descer. Tá? Mas aqui nesse caso, tá, esses perfis de aeronave, tá, ou de asa, são feitos de propósito, né, para que gere uma sustentação para cima. É óbvio que vai aparecer uma outra força, tá? Que é a força de arrasto. Tá? Essa força de arrasto vai estar direcionada para trás. Tá? A força de arrasto está relacionada com a viscosidade do fluido, né? O atrito que ocorre entre o fluido e a superfície do perfil.
bom? Bom, e aí nós temos acho que eu já comentei com vocês, né, um número de Reynolds, ele indica o regime de escoamento, né, se é laminar, se é turbulento. Em tubulações, essa transição de laminar para turbulento ocorre em torno de 2.300. Para a placa plana, que é um escoamento externo, a transição de laminar para turbulento ocorre para número de Reynolds em torno de 500.000. Tá? E para aviões reais, esses valores estão em torno de 10 a sexta a 10 a sétima, tá? Esse Reynolds crítico aí, tá? Onde ocorre a transição. E aí, quer dizer, o que esse número de Reynolds indica? Né? A razão entre a força de inércia, que está relacionada com a velocidade, e a força viscosa, que é o atrito. Tá? E o número de Reynolds está relacionado com a escolha do perfil aerodinâmico. Tá? No aerodesign, tá? Essa transição geralmente ocorre em torno de 300.000, né? Geralmente o número de Reynolds está em torno de 300, 400.000, alguma coisa assim, tá bom? Então, ó, aí, na aerodinâmica, a gente pode usar que o número de Reynolds é a densidade do fluido, no caso, vamos chamar de ar, vezes a velocidade da aeronave, ou melhor, na verdade, seria da velocidade relativa entre a aeronave e o vento. Tá? Por exemplo, tá? Se a aeronave está indo para frente, a velocidade do vento é 0, a aeronave está a 100 km por hora, essa velocidade é 100. Agora, se o avião estiver indo a 100 km por hora, né, medido com um referencial fixo, e o vento estiver a 20 km por hora, referencial fixo, qual é a velocidade relativa entre a aeronave e o vento? 120, né? Peraí, calma aí. Então, não, na verdade é 80, é 100 menos 20, errei, né? 100 menos 20 é 80. Tá? Então, na verdade, é sempre a velocidade relativa. Muitas vezes o vento vai estar na direção lateral, ok? E agora, se o vento estiver a favor, tá? Não, na outra é 120 mesmo, tá? Quando tiver ao contrário é 120, quando tiver na mesma direção, o avião a 100 e o vento a 20, tá? A velocidade relativa vai dar 80, tá? Vai ser a diferença, no caso, entre um e outro, ok? Bom, e aqui nós vamos multiplicar pelo C barra, que é a corda média da aeronave, e dividido pela viscosidade do ar, ok? Bom, quando a velocidade do vento é muito fraca, né, geralmente ela não é tão alta assim. A não ser quando tem algum vento, alguma ventania, que aí é mais complicado. Então, ó, aqui nós temos um exemplo. Tá? Determina o número de Reynolds para uma aeronave destinada a participar de uma competição do aerodesign, sabendo que a velocidade de deslocamento é 17 metros por segundo para um voo realizado ao nível do mar para a atmosfera padrão. Nesse caso, nós temos que a densidade vale 1,225 kg por metro cúbico e a viscosidade dinâmica vale 1,789 vezes 10 a menos 5 Newton vezes segundo por metro quadrado. Considere que a corda média vale 32 centímetros. Então, ó, é fácil, né? O número de Reynolds é a densidade vezes a velocidade vezes a corda média, dividido pela viscosidade dinâmica, né? Substituindo os valores, ok? Nós vamos ter aí que o resultado dá 372.499. Tá? Então, essas geralmente são as ordens do número de Reynolds. Então, para determinar o perfil, a gente tem que ter uma estimativa do número de Reynolds para poder escolher o perfil. Não adianta escolher um perfil com um número de Reynolds muito fora dessa faixa. Tá? Porque a escolha do perfil é dependente do número de Reynolds, ok? Por exemplo, o que eu quero dizer que não pode ser muito forte, por exemplo, aqui está em torno de 300 mil, 400 mil, né, 350, que não pode escolher, por exemplo, para o número de Reynolds de 1 milhão, tá? Aí não dá certo. Ou o número de Reynolds, 50 mil, tá? Não pode ser muito fora, mas um pouco fora da faixa, um pouco distante, não tem problema. Okay?
Bom, falando sobre o perfil aerodinâmico, tá? Eu tinha comentado com vocês que nós temos a parte de embaixo que significa o intradorso e essa parte de cima o extradorso. A borda de ataque é onde o vento incide no perfil e borda de fuga é onde é a saída do escoamento. Tá? Nós temos essa altura vertical que é chamada de espessura do perfil. Tá? Existe a espessura máxima também, okay? Que é onde tem a maior altura do perfil, tá? A maior distância. Nós temos a corda, que é a distância em linha reta da borda de ataque à borda de fuga. Tá? Então, essa aí é a corda. E aqui nós temos a linha de corda que liga os dois pontos. E a corda é a distância entre a distância da linha de corda, da corda. Ok? E aí nós temos também um outro conceito que é a linha de arqueamento médio, que é essa linha tracejada, que é o ponto médio da espessura. Ok? Bom, esses são alguns conceitos que a gente tem, ok? Todas essas propriedades aqui, né, todas essas propriedades, não, todas essas definições, esses dimensionamentos, tá? Eles influenciam no perfil aerodinâmico. Consequentemente, eles vão influenciar na força de sustentação e na força de arrasto da asa. Mas lembre-se que nós estamos falando só de perfil aerodinâmico. Perfil aerodinâmico não tem largura, tá? Por enquanto. Por enquanto, estamos falando do perfil da asa, tá? Sem se preocupar com como seria, a envergadura dela. Depois nós vamos trabalhar com a asa de um modo geral. Bom, um outro conceito que é importante, que a gente vai começar a ver daqui a pouco, tá? Nós temos aqui o ângulo de ataque. O que é o ângulo de ataque? É o ângulo entre a linha da corda, tá? E a direção do vento. Claro que é o vento relativo em relação à nave, tá? Então, esse aqui é o ângulo de ataque. Por quê? Porque o ângulo a força de sustentação e a força de arrasto, elas variam em função do ângulo de ataque, tá? Um momento, tá? Que é uma tendência, quando as forças são aplicadas num perfil, ou no caso de uma aeronave, vão tender a fazer girar esse perfil, tá? Então, esse ângulo de ataque, ele é uma variável que influencia nas forças de sustentação. Bom, está aqui tudo escrito, tá? Falei a questão da capacidade de geração de sustentação do perfil, né? Pode tirar esse aqui que não tem, tá? E falei que também está relacionado com a sustentação e arrasto, que podem ser calculados pelos seus respectivos coeficientes, tá bom? Características aerodinâmicas do perfil, tá? A forma geométrica dele, as dimensões, o arqueamento, a espessura e o raio do bordo de ataque. Então, essas características aqui do perfil vão influenciar nas características aerodinâmicas, que é o coeficiente de sustentação, coeficiente de arrasto, coeficiente de momento e posição do centro aerodinâmico e sua eficiência aerodinâmica. Então, é isso que nós vamos agora começar a calcular. Como que calcula o coeficiente de sustentação, coeficiente de arrasto, coeficiente de momento, como é que a gente determina a posição do centro aerodinâmica e como que a gente determina a eficiência aerodinâmica. Tá? Então, nós temos que ter em vista o quê? Que o primeiro ponto é escolher o tipo de asa, que a gente vai, né, tem que decidir. É claro que para determinar a asa, a gente vai escolher que tenha o melhor coeficiente de sustentação
tá? E o pior coeficiente de arrasto. O pior no sentido no sentido de ser o menor possível, tá? Não é o pior porque ele é o maior, tá? No caso, o mais certo é falar menor, né? Então, o coeficiente de sustentação tem que ser o máximo, o maior possível, e o coeficiente de arrasto, o menor possível. Beleza? Bom, esse coeficiente de sustentação, ele pode ser determinado a partir de ensaios experimentais, em um túnel de vento, ou em softwares específicos, tá? Me parece que um deles, muito comum, é aquele XLR5, alguma coisa assim, tá? Existem outros aí. Tá? E aí, o que esse coeficiente de sustentação representa, né? A eficiência do perfil de gerar força de sustentação. E ele é função do modelo do perfil, do número de rentos que eu falei que ele é importante, né? E do ângulo de ataque. Ok? Coeficiente de arrasto. Ó, é quase tudo a mesma coisa. Tá, ó, representa a eficiência do perfil de gerar força de arrasto. É função do modelo do perfil, do número de rentos e do ângulo de ataque. Um perfil é eficiente quando se obtém um coeficiente de sustentação elevado e um coeficiente de arrasto baixo. Então, ó, vejam aqui, ó. Esse aqui é uma curva característica do coeficiente de sustentação em função do ângulo de ataque alfa, tá? Para o perfil NACA 6412, num regime de número de rentos de 3.850.000. Bom, então nós temos essa curva aqui, ou essa reta. Ele é quase que linear. Tá? Depois a gente vai ver que nem sempre pegar um CL alto, igual aqui, ó, para um ângulo de 13 graus, que dá um CL de 1,8. Tá? Então anotem, ó, o ângulo aí de 13 graus, um CL de 1,8. E percebam que aqui nós temos o coeficiente de arrasto em função do ângulo de ataque. Tá? Geralmente o ângulo de ataque ele não é muito alto. Tá? Perceba aí, está variando de menos 10 a mais 15 graus. Aqui também. Tá? E aqui, ó, perceba que esse coeficiente de arrasto, a variação dele, ó, é muito pequena. Está indo de quase 0,0 dividido por 5, 0,04, 0,8, 12, 16, 20, né? 0,004, né? Quase 0,006 até um pouco mais de 0,02. Tá? Então, ó, será que nós podemos escolher esse CL para 13 graus, sendo que a 13 graus também, ó, o coeficiente de arrasto é o mais alto que tem? O que a gente faz? Qual é a melhor maneira de avaliar isso? Desta outra forma aqui, ó. Fazendo o quê? Um outro gráfico, tá? Que nós temos o coeficiente de sustentação dividido pelo coeficiente de arrasto. Tá? E aí percebam que a maior sustentação, tá? O CL sobre CD, vai dar para um ângulo alfa de 5 graus. Tá bom? E aqui nós temos aí o coeficiente de momento, tá? Que esse coeficiente de momento é um coeficiente de giro do perfil, tá? Com essa característica aqui, tá bom? Então, ó, nós estamos aqui mais ou menos um ângulo um pouquinho mais que 5 graus, né? Entre 5 e 6 graus, né? Entre 5 e 6 graus, ó, o coeficiente de sustentação é mais ou menos 1,3, é menor que esse maior valor aqui na ponta. Então, ó, o valor na ponta aqui, ó, o CL sobre CD, está dando aí mais ou menos 80. Entre 5 e 6 graus está dando mais ou menos 185 mais ou menos. Percebam?
Então, ó, perceberam que uma das primeira coisa, né, nós vamos ter que gerar esses coeficientes de sustentação e de arrasto e o de momento, tá? Seja por um teste experimental, sendo que não é toda escola que tem um túnel de vento para fazer os testes, tá? Ou usar softwares para poder gerar isso aqui, ok? Então, ó, ó, vou falar do primeiro aqui, tá? Desse aqui, ó. Então, ó, coeficiente angular da curva CL é em função de alfa, tá? E aí, nós temos essa curva CL em função do ângulo de ataque, tá? Que permite analisar a variação do coeficiente de sustentação, que ela é praticamente linear em determinada faixa de alfa. Então, nós vamos chamar esse coeficiente angular dessa reta aqui de A0, né? Que é a derivada do CL em relação ao alfa, que vai ser o CL2 menos o CL1, tá? Dividido por alfa2 menos alfa1. Então, nós vamos escolher dois pontos arbitrários ao longo desta reta, tá? Não escolham muito próximo, tá? Escolham um pouco mais longe para determinar esse A0, esse coeficiente angular da reta, ok? E a mesma coisa nós vamos fazer com o coeficiente de angular da curva CM em função de alfa. Nós vamos chamar de M0, tá? Que é a derivada de CM em relação a alfa, que vai ser um CM2 menos um CM1 sobre alfa2 menos alfa1. Então, o que a gente precisa fazer? Vou voltar aqui. Ó. Determinar o coeficiente angular do CL, tá? E a outra curva está aqui, e depois determinar o coeficiente angular dessa outra curva aqui do CM. Tá? Do CM, geralmente, ele é baixo. Tá? E na aula que vem, nós vamos ver qual é o objetivo de determinar tanto o A0 como o M0. Beleza, pessoal? Eu não vou continuar, porque senão não vai dar tempo aí, então eu vou terminar um pouquinho antes a aula.